Realmente são inúmeros os assuntos que interessam aos parlamentares, mas como vamos votar hoje a LDO, eu não poderia deixar de tocar na importância do projeto, de um dos instrumentos de planejamento que nós temos, que existe hoje no nosso ordenamento jurídico, e eu quero ir bem mais além, presidente. Temos que nos dedicar, vereadores, mais ainda às leis orçamentárias, porque é público e notório que o cenário, a nível Brasil, a economia do Brasil, não anda bem. Há uma queda do FPM de todos os municípios. Há estados em que os prefeitos já estão mobilizados, inclusive protestando de uma forma ou de outra. Conversei com alguns de Pernambuco, estão prestes a deflagrar movimentos aqui no estado de Pernambuco. O cenário não é dos melhores na economia do nosso país. Já houve, nos 2 últimos meses, uma queda significativa dos recursos do FPM, ou seja, do dinheiro que entra nos municípios. E dentro desse cenário, requer um trabalho ainda mais bem ajustado nessas leis orçamentárias, porque ela existe para que haja um planejamento de como gastar. Quando nós temos muito, não é preciso ser um bom gestor, não, que com muito se destaca. E nunca na história desse país, inclusive eu acompanho a administração pública do nosso município desde 2021, e nos últimos anos, mais precisamente nos 4 últimos anos, nunca houve tanto recurso aos municípios, principalmente o nosso, como aconteceu. Então é fácil ver aflorar obras, ações, muitos empregos. O difícil é fazer bem com pouco. E começou agora. Então eu rogo a Deus que ilumine o nosso gestor para que ele seja realmente eficiente no momento difícil que ainda está por vir. Ainda está por vir. Os momentos difíceis vão iniciar agora. Não só para a Custódia, Paulinho, mas para todos os municípios, principalmente os que não têm receita própria. Porque existem polos de economia pujante nas regiões metropolitanas, nos portos, cidades que têm economia e sobrevivem sem o FPM. Mas cidades de médio e pequeno porte, que é onde nós se encaixamos, que dependemos quase que exclusivamente do FPM, o gestor agora tem que mostrar para que veio. Vai começar agora. Com muito, todo mundo sabe o que fazer. Só da educação do município, nós recebemos mais do que todo o FPM, isso no exercício passado. 117 milhões a mais. Não há dificuldade com a receita pujante, com tantos recursos, não há dificuldade e nunca houve na história um momento como foi vivido, principalmente no ano passado. Mas estamos entrando num momento difícil. Ponto. Então temos que nos dedicar. Na LDO só não concordo com a porcentagem excessiva dos 40%, que é um acréscimo, não é o principal, é um acessório. Já falamos disso por diversas vezes. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco critica os municípios, já coloca como item para pedir rejeição das contas quando esse percentual se aproxima de 40% ou até passa de 40%, que é o exemplo que está sendo praticado. Sou voto vencido, mas eu tenho que externar a minha opinião, que não concordo com os 40% de autorização prévia para abertura de crédito suplementar. O restante, estou de acordo, a lei está bem elaborada e eu acredito que, principalmente, tendo que a LDO é um recorte do PPA para o orçamento e vamos nos deparar com o orçamento, há uma necessidade de ser deflagrada uma construção participativa, envolver as entidades, as associações, o comércio, todas as secretarias com o Legislativo e o Executivo para construir o danadinho do orçamento, ou seja, do projeto da lei orçamentária para 2024, para que a gente consiga atravessar esses momentos de menor receita com facilidade, mantendo o ritmo que vem. É de se aplaudir. Faço uma ressalva também, como estou fazendo dos 40%, da abertura de crédito adicional suplementar, que não concordo, acho imprudente e se fere o princípio do planejamento.
Como também eu clamo aqui pela continuidade da obra do Ernesto Queiroz, a maior escola. Estamos assistindo diversas outras inaugurações e deflagrando outras obras. Na Lei de Responsabilidades Fiscais, senhores e senhoras vereadoras, existe uma previsão que não se pode iniciar uma obra semelhante quando nós temos uma não concluída. Não existe para uma equipe técnica tão boa, para um gestor tão experiente, uma barreira intransponível para não finalizar a reforma da maior escola, da nossa escola de referência, que está paralisada, que já foi iniciada há mais de 4 anos. Que barreira intransponível é essa, né? Então eu faço essa ressalva e peço aos senhores vereadores que sensibilize todos da equipe técnica e secretariados e todos que fazem o executivo para que a gente possa construir a lei orçamentária de forma participativa, porque os momentos difíceis iniciarão agora, referente a recurso. Então a gente vai saber como é que será o resultado de tudo isso no próximo exercício. E para isso a palavrinha mágica hoje é planejamento. Para que a gente possa ajudar o executivo, a gente tem que ajudar ele a planejar. Então a palavra é planejamento. E os instrumentos de planejamento que a gente tem são as leis orçamentárias. Então eu deixo aqui externo, aqui a minha opinião, e é preocupante o momento. Não estamos sentindo ainda, então a maioria dos municípios não estão sentindo ainda, mas possivelmente para fechar o ano, inclusive no que se trata de folha de pagamento, talvez tenha sequelas. Todos os municípios, não só Custódia. Repito, isso não é uma realidade de Custódia, Paulo. É de todos os municípios, principalmente os pequenos municípios. Então, peço a Deus que ilumine o nosso gestor para que tenha lucidez e consiga atravessar essa fase difícil que está por vir. Presidente, meu muito obrigado.